Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Hoje temos uma entrevista com o presidente da CONIB, Baú do Mosaico, Pinata Música e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. Para quem anda deprimido, com razão, com a volta do antissemitismo, com a descoberta de que pessoas que pareciam amigas, na verdade, apenas toleravam você porque você é judeu, eu tenho alguns remedinhos. Se você fala um pouquinho de inglês, eu recomendo o vídeo do discurso que o ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, fez semana passada para uma plateia de investidores em Israel. O link está aqui embaixo e nós vamos deixar o vídeo integral no YouTube/Mosaico na TV. E mesmo que você não fale inglês, eu tenho boas notícias. A primeira é que Joseph Borrell, o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, vai deixar o cargo. A despeito de ter passado, quando jovem, uma temporada num kibbutz, esse é um inimigo de Israel que só pode ser comparado ao secretário-geral da ONU, o odioso António Guterres, que, aliás, foi um fracasso como primeiro-ministro de Portugal. Para vocês terem uma ideia das qualificações de Borrell, tempos atrás ele declarou que há países nórdicos que não conheceram os rigores de uma guerra. Os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia, comentaram que seu conhecimento de história era embaraçoso. Pois bem, a saída de Joseph Borrell já é um remédio para a depressão, mas o seu humor vai ficar ainda melhor quando souber o que pensa a sua substituta, a primeiro-ministro da Estônia, Kaja Kallas. Logo depois de 7 de outubro, Borrell enxergou um genocídio. Já a senhora Kallas enxergou o direito de Israel de se defender. Quer mais boas notícias? A presidente da União Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, vai continuar no cargo. Em outras palavras, Israel e os judeus vão continuar a ter mais um defensor nessa posição. E, finalmente, nas primárias para a escolha dos 2 candidatos do Partido Democrata que disputarão vagas no Congresso americano, Jamal Bowman, cuja Bíblia provavelmente são os protocolos dos sábios de Sião, foi derrotado por um candidato que não tem viés antissemita. Ânimo, gente. 2026 não está tão longe assim. Am Israel Chai. Na semana passada, o presidente e diretor-geral da CONIB, Cláudio Lotenberg e Sérgio Napchan, se encontraram em Manaus com o embaixador de Israel, Daniel Zonshine. Confira agora como foi. Eu tive a oportunidade hoje aqui em Manaus de me encontrar com o embaixador Daniel Zonshine. Foi um encontro muito positivo, no qual nós falamos sobre o momento de Israel. A necessidade de Israel seguir se defendendo de um grupo terrorista, o grupo Hamas. E nós estamos seguros, embaixador, de que nós teremos os nossos reféns de volta. E sem os reféns é muito difícil que exista paz no Oriente Médio neste momento entre Israel e os palestinos. E é bom lembrar, essa guerra não é contra os palestinos. Essa guerra é contra os terroristas do Hamas e o seu vínculo com o eixo do mal, o Irã. Muito obrigado, presidente. Este encontro realmente é um encontro positivo, útil e vamos continuar este contato, a troca de ideias, troca de planos para enfrentar os problemas, seja lá, seja aqui, e vamos continuar esforçar as relações entre Brasil e Israel, entre a comunidade judaica do Brasil e Israel. O Brasil e Israel estão muito unidos e nós vamos trabalhar por isso. Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta! Qual destes jornalistas de sucesso estreou no Mosaico na TV? A.
Sérgio Maurício, B. Boris Casoy, C. Ricardo Boechat, D. Rui Mesquita. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí. Você que sonha morar em Genópolis, chegou o seu momento. Um apartamento de 139 metros quadrados, com vista para o Pacaembu, ao lado dos grandes comércios, escolas e lazer. Esse apartamento pode ser seu. Entre em contato com o número 011 99223 0555 e venha visitar essa joia de Genópolis. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Além de presidente da Confederação Israelita do Brasil, o Dr. Cláudio Lotenberg é oftalmologista do Hospital Albert Einstein. Veja algumas opiniões dele sobre saúde e seus custos. Muita gente conhece o Dr. Cláudio Lotenberg como o ex-presidente do hospital, que agora é o presidente do conselho. Outros conhecem ele como um dos melhores oftalmologistas do país. Eu conheço ele como apoiador do Mosaico, amigo da família. Mas a experiência dele é muito interessante para nós, porque provavelmente vocês estão enfrentando mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu estou achando o preço dos planos de saúde um absurdo. E ele escreveu um artigo outro dia sobre a sustentabilidade da medicina, como se chama isso? Medicina adicional? Suplementar. Suplementar. O que está acontecendo, hein? Olha, Rony, o que está acontecendo é que nós, felizmente, estamos vivendo mais, graças a uma tecnologia diferenciada. Viver mais e ter algo melhor para consumir, lógico, isso custa dinheiro. A questão é como é que você utiliza isso. E essa talvez tenha sido a razão pela qual você se motivou a conversar um pouco sobre isso. Né? Porque quem recebe um carnê em casa talvez relativize isso e não consiga mensurar. Né? Veja os tipos de câncer. Há 20 anos atrás você tinha um câncer, você praticamente tinha uma sentença de morte. Você para UTI, você ia morrer. Hoje você fala o contrário. Fez o diagnóstico, está tratando, químio, radioterapia, expectativa de vida mental, o paciente foi para a UTI, fez uma cirurgia cardíaca, graças a Deus já está na UTI e vai sair. Então, essas coisas todas, elas dependem de financiamento, né? A biotecnologia, as pesquisas, a indústria, que fomenta e estimula tudo isso. Então, a única coisa é como é que a gente utiliza isso de forma adequada. Será que precisa tudo para todo mundo ou será que tem desperdício? Será que tem coisas que estão acontecendo dentro do ambiente hospitalar e podem ser feitas nas casas das pessoas? Será que todo o tratamento que a gente usa é para todos os tipos de câncer ou existem diferentes perfis genéticos e para alguns servem e outros não? Então, esse debate ele é muito importante. E eu acho que talvez as pessoas, quando estão comprando seus planos de saúde, deveriam buscar referências. Por quê? Porque muitas vezes você está simplesmente encontrando alguém que está querendo financiar com repasses. Recebo o dinheiro daqui e vendo para lá ou compro de lá para cá. E não é assim que se cuida de saúde. Existe uma falha, eu acho que ela é de raiz, né? Nós, cidadãos, nós outorgamos a nossa responsabilidade de saúde para o médico, ou para o plano, ou para o próprio governo, no caso do Sistema Único de Saúde, quando nós deveríamos cuidar da nossa saúde.
o próprio preceito da Constituição que cria a saúde enquanto um direito social, fala que a saúde é um dever do Estado, um direito do cidadão, quando o cidadão deveria ter o dever de cuidar da sua saúde. Poderia falar muito tempo sobre isso. Veja, as pessoas que comem muito, têm obesidade mórbida, por que elas não se cuidam? Porque quando elas não se cuidam, elas estão onerando não só o plano de saúde dela, mas toda uma classe que depende do conceito de cálculo atuarial. Isso entra, por exemplo, nessa questão que você levantou, você falou, tem coisas que não poderiam estar sendo feitas em casa. Quando você fala em casa, é alimentação? Não, alimentação sim. Veja, primeiro que saúde não é só remédio, saúde é alimentação, saúde é hábito de vida, saúde é transporte, saúde é ambientação, saúde é cuidar dos dentes para poder se alimentar bem. Mas tem coisas que você muitas vezes quer fazer com o paciente internado, exames, não precisa. Determinados tipos de aplicações de remédio, será que precisa ser dentro de um hospital? Quer dizer, um hospital, o que ele tem que ter? Grandes unidades de terapia intensiva para pacientes graves e procedimentos cirúrgicos. A partir daí, essa complementariedade, de repente, não precisa de uma infraestrutura de hospital que é mais onerosa. A utilização de ambientes de baixa e alta complexidade de forma no mesmo espaço também não combina. Por quê? Porque o maqueiro que vai transportar um paciente para uma neurocirurgia não precisa ser o mesmo que vai transportar para uma cirurgia de catarata. Então, essa visão, vamos dizer, mais crítica da utilização, aquilo que eventualmente deveria ser feito por indústria nacional, tem um espaço muito grande do complexo industrial da saúde, importamos insumos, alguns poderiam ser feitos no Brasil, se por acaso nós estimulássemos a indústria nacional com ganho de preço, produtividade e empregabilidade. Então, eu tenho, quer dizer, nesse momento, você falou que eu hoje sou presidente do conselho, você está mais velho, né? Então você está mais maduro até para poder chamar a atenção de temas que a sociedade tem que começar a discutir. Eu tenho puxado muito dessa conversa porque entendo que o Brasil precisa disso, né? E as pessoas estão demandando. Essa é a minha responsabilidade. Eu vou pedir um comercial e nós voltamos já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Amigos do Mosaico, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Lotenberg sobre uma doença que aflige o país inteiro. É o preço da saúde. O Estado faz força, a medicina suplementar tenta resolver isso de alguma forma. Nós estamos agora dizendo que tem coisas que a gente podia fazer em casa que provavelmente barateariam o custo, se nós cuidássemos um pouco da nossa saúde melhor. Você fez uma outra observação que era, será que todos precisam de tudo? O que isso quer dizer? É o seguinte, primeiro que há uma generalização na utilização de recursos. Existem determinadas doenças que respondem a determinados tratamentos e outras não. Isso no câncer é muito claro. Então, a genética vai ajudar muito em relação a isso. Depois, eu acho que precisa um pouco mais de visão de protocolos, né? Porque muitas vezes você faz exames que são exames desnecessários, né? Sabe que as coisas que mais fazem a procura de um pronto-socorro são pacientes que têm dor nas costas e resfriado. Não. Será que para isso precisa procurar um pronto-socorro e muitas vezes esperar uma fila enorme de gente a um custo caro, que é o atendimento dentro de um pronto-socorro hospitalar? Então, é que eu acho que está faltando um pouco de direcionamento. Oportunidades como a telemedicina. Toda consulta tem que ser presencial, certamente a consulta por telemedicina é mais barata. Mais barata até na mobilidade das pessoas, né? A pessoa não ter tanto absenteísmo no trabalho. Então, são ferramentas que nós já temos, fruto, inclusive, da saúde digital, da inteligência artificial, da genética, como eu disse anteriormente. Essas questões todas podem ter uma tratativa diferente e, provavelmente, focar aquilo que é importante para aquele determinado cidadão, uma visão talvez mais granular e mais individual do que uma visão tão coletiva.
Quer dizer, o fulano, ele paga o plano de saúde dele todo mês, eu tenho o direito, então, de ir lá no hospital falar do meu resfriado. Ninguém quer negar direitos, a gente quer simplesmente utilizar de forma adequada esses direitos, né? Porque a pessoa recebe uma carteirinha e ela tem um recibo, ela trabalha numa empresa, aquilo lá, evidentemente, alguém está pagando aquela conta, né? Claro. Se ele não precisasse, eventualmente aquele dinheiro estaria indo para a conta dele, não indo para os benefícios de seguro-saúde. Então, essas questões todas são questões que não podem passar ao largo, né? Telemedicina é uma coisa que faz todo sentido. Quais são as limitações dela no Brasil hoje? Nós tínhamos, primeiramente, uma limitação de natureza regulatória, né? A telemedicina começou nos Estados Unidos em 1994. No Brasil, ela foi regulada por causa da pandemia, senão corríamos o risco de não ter até hoje. Segundo lugar, a própria utilização dos tipos de telefone celular, porque muita gente tem telefone celular, mas não smartphone. E acesso, lógico, às questões da internet. Mas essas coisas, Rony, elas têm que começar de alguma forma. Claro. A gente na vida não começa tendo tudo, um negócio não começa tendo tudo. Você não muda para uma casa tendo tudo, você não casa tendo tudo que você vai precisar durante a sua vida, né? Você conquista os espaços e vai aprimorando. Então, eu acho que a telemedicina, inclusive, é um hábito diferente. Você falar com um jovem, para ele é uma consulta normal. Um idoso, para ele, se não tiver o tocar no médico, é mais complexo. Então, eu acho que tem aí um mundo que a gente tem que estar construindo para poder otimizar recursos e, evidentemente, nessa otimização, conseguir também uma perspectiva de equidade e um custo mais barato. Olha, essa é uma ideia, um raciocínio que não tinha me ocorrido, que se a gente se preocupasse um pouco mais em baratear, se nós mesmos tentássemos trabalhar para não ir toda vez fazer exame, ir na fila, ir no hospital, é possível que os preços parassem de subir da maneira como estão subindo. Você muito dificilmente vai deixar de subir preço, porque você vai ter cada vez mais tecnologia e vai envelhecer, né? A questão é exatamente o que você está demandando, né? Se você já sabe que aquela dor nas costas é um exercício recorrente, e você vai ter, você toma com sintomático, talvez. Veja, não estou estimulando a automedicação, mas como você já sabe como usar e assintomaticamente, quem sabe você possa fazer só isso, né? Nós éramos crianças, né? Muitas vezes o seu pai resolvia problemas seus, ou você com seus filhos, pelo telefone falando com o pediatra. Precisava ir no médico? Não. Não precisava. Mas se vai no médico, lógico, procurou um pronto-socorro, dificilmente vai sair sem um raio-x. Então, essas questões todas que, na verdade, chamam a atenção, né? Quando você fala da alimentação, quer dizer, é evidente que uma pessoa que não se alimenta bem, ela tem maiores chances e riscos de ter doenças. Então, precisamos trabalhar um pouco melhor esse entendimento. E eu acho que estamos fazendo o papel da gente, provocando aí pela imprensa, conversando com você e com nossos amigos do Mosaico. Olha, o Dr. Cláudio, ele deixou a gente agora com água na boca, porque o assunto é interessante, dá vontade de conversar muito mais, nós vamos voltar a falar disso um pouco mais para frente, mas de qualquer forma, ficou aí para vocês uma ideia do que é que está rolando e o que é que nós, de alguma forma, podemos fazer para tentar contribuir. Você me contou que o Mosaico é um programa que é assistido por muita gente, né? E eu queria dizer para você que a primeira vez que eu vi Mosaico, eu devia ter 4 ou 5 anos, era de domingo à tarde, quando nós voltávamos de Hebraica. E lá na minha casa tinha que ter silêncio para poder assistir o Mosaico na TV, seu pai aparecia maravilhosamente, ainda mais bonito que você, que ele era mais jovem que a sua idade atualmente. De gravata sempre, tinha até o microfone que ele colocava na frente. Eu lembro disso. Eu tenho 63 anos, parece 62, mas é 63. Então, nós vamos repetir sim. Você me deixou entusiasmado ao falar de Mosaico, precisamos fazer com mais frequência. Ótimo. Dr. Cláudio, muito obrigado. Entramos no mês do aniversário do Mosaico na TV. Logo mais, o programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira completa 63 anos. O Baú do Mosaico traz Francisco Gottschulf nos estúdios da TV Gazeta quando o programa fazia 30 anos, entrevistando um colega da produção do programa Mosaico na TV. Meus amigos, depois da manhã, no dia de aniversário de São Paulo, a Gazeta vai fazer 30 anos. Nós gostaríamos contribuir de uma forma bastante simples, mas correta e fácil para esta comemoração. E convidamos o nosso companheiro de todo este tempo, originalmente conhecido como Tico, hoje superintendente da emissora, para fazer um depoimento, para contar um pouquinho o que ele lembra do Mosaico
desde os últimos apenas 29 anos. Tico, muito boa tarde. Nós estamos aqui na Gazeta de hoje. Conta um pouco da Gazeta de ontem. Primeiro, boa tarde. Obrigado, seu Francisco. É uma honra. Eu me sinto orgulhoso de poder representar aqui todos os nossos companheiros da TV Gazeta. Muitos deles que estão há 30 anos aqui, junto com o Mosaico. No Mosaico. Porque eu, como outros companheiros nossos que estão aqui, fui contra a regra do Mosaico, assistente do Mosaico, diretor de TV do Mosaico, né? E cheguei até a trabalhar na produção do Mosaico e já vinha de outra emissora da TV Excelsior, onde lá existia o Mosaico, né? Eu não sei nem o que falar, só dar os parabéns para o seu Francisco, né? Que consegue, durante tanto tempo, manter um programa tão interessantemente e moderno, porque o Mosaico nunca saiu de moda. Até hoje, sempre que eu posso, eu assisto o Mosaico. Foi nele que eu aprendi coisas maravilhosas sobre um povo maravilhoso. E eu fico emocionado para falar. Eu podia lembrar aqui diversas passagens engraçadas, ruins, de dificuldades que nós tivemos para fazer o Mosaico. Me sinto emocionado com aquilo que o Tico falou e, como ele disse, eu também quero incluir na minha modesta homenagem a um homem que começou a coisa mais simples e foi a uma posição tão elevada, todos os outros companheiros que estiveram sempre nos bastidores, porque você não sabe quanta gente aqui tem que trabalhar para fazer uma meia hora de programa. Leva horas e horas. E quando era ao vivo, não havia oportunidade, como hoje, de corrigir. Todo mundo tinha que estar na hora e no momento certo para que não houvesse falhas. E não fosse gente como o Tico, jamais teríamos chegado aqui. E ele tem, fora do Tico, ele tem um pique, de que continua, e eu desejo a ele, durante muitos anos, que possamos estar juntos. E agradeço muito esse depoimento, nós vamos guardar nos nossos arquivos, tá? Muito obrigado. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. Boris Casoy estreou na televisão em 1961 como apresentador do programa Mosaico na TV, que na época era exibido na TV Tupi. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Boris, conta para o telespectador de hoje como você começou ontem, como começou a sua carreira. Eu comecei no rádio, Francisco, e foi no rádio que nós nos encontramos. Na Rádio Eldorado? Não, comecei muito jovem, há muitos anos atrás, com 15 anos de idade, há 30 anos atrás, uma pequena emissora de rádio, a Rádio Santo Amaro, que hoje é a Rádio Mulher, concomitantemente com a Rádio Piratininga, que não existe mais, onde eu fiz um teste para ser plantão esportivo. E daí as coisas foram se desenvolvendo. Eu acabei fazendo rádio na Rádio Eldorado, falando suave na Rádio Eldorado, e nessa época, mais ou menos, se deu o nosso encontro, e eu acabei tendo a honra de participar durante muito tempo da apresentação do Mosaico na TV. Vamos direto para o Pinata, música da semana. Pode rodar. נועה קילה, רון בי, איתי גלו, מוכנים? אורות צבעוניים ואצלי הכל שחור, בפינה של הפינה דלוק עליי האור. מה שלא רואים לא כואב, אם אתה גבר בוא תתקרב, אבל דבר אחד אתה צריך לזכור. לא תהרוס לי לא, לא נולד הבן שיגיד לי לא, אם נולד הבן שיגיד לי לא, תגיד לו שיבוא, בוא, בוא, בוא. אתה רוצה להראות, אני רוצה להסתיר את הדמעות שיורדות במסיבה של העיר. הם שואלים שאלות, אני לא צריכה להסביר. היום קיפיתי את הלב, לא מרגישה
בערך 6 בבוקר נמרח לי האיפור, גם בלילה גם ביום אצלי אותו סיפור. מה שלא רואים לא כואב, אם אתה גבר בוא תתקרב, מה שנראה לך מותר אצלי אסור. לא תהרוס לי לא, לא נולד הבן שיגיד לי לא, אם נולד הבן שיגיד לי לא, תגיד לו שיבוא, בוא, בוא, בוא. אתה רוצה להראות, אני רוצה להסתיר את הדמעות שיורדות במסיבה של העיר. אם שואלים שאלות, אני לא צריכה להסביר, היום כיביתי את הלב, לא מרגישה. שמה משקפיים, לא יראו לי את העיניים, תרימו את הידיים, תרימו את הידיים. שמה משקפיים, לא יראו לי את העיניים, תרימו את הידיים, אני שמה משקפיים. מטר די, שמה משקפיים ואומרת ביי, עפה כל הלילה עם הטיננאי, טיננאי, טיננאי. לא רואה ממטר די, שמה משקפיים ואומרת ביי, עפה כל הלילה עם הטיננאי, טיננאי, טיננאי, ai. Na próxima sexta, acenda as velas às 17h13. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!